Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Lição de número 11 para o dia 14 de setembro de 2025. A carne e o espírito, a luta que existe em nós. Lições bíblicas de jovens para a nossa EBD. Texto principal, Gálatas 5,16, diz o seguinte: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Resumo da lição: a quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. Estas lições bíblicas, elas são muito boas, excelentes para a nossa EBD. E a classe de jovens dessa semana vai estudar baseado no texto de Gálatas capítulo 5, 16 a 23, que diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Neste capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo ele mostra que somos guiados ou pela carne ou pelo espírito. Ele falou anteriormente a respeito do cuidado de não se valer da liberdade para que se dê ocasião à carne. Então, Paulo, desta feita, menciona que existe uma luta dentro de nós para fazer o que é certo ou o que é errado. Que aquele que é conduzido pelo Espírito precisa manifestar o fruto do Espírito, ao passo que os que são convencidos pela carne farão aquilo que é concernente à carne, as obras da carne. Primeira parte, andando no Espírito. Paulo já tratou sobre a importância da liberdade e agora passa a mostrar aos Gálatas o distanciamento que há entre viver na carne e ser guiado pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então, observe que o verbo está no imperativo. Aqui não é uma recomendação, mas uma ordem. Andai. O cristão deve entender que a única opção para que não cumpra os desejos da natureza humana é realmente andar no Espírito. A luta que existe em nós, há uma luta interior constante para que sigamos a vontade da carne ou fazer a vontade de Deus no Espírito. Não é uma luta visível, pois acontece no íntimo, mas as consequências são. Então, nessa primeira parte aqui, andar no Espírito é uma ordem imperativa de Deus. A segunda parte é ações da carne. Vemos que as ações da carne são más porque procedem da impureza. A impureza da inclinação má. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. São ações da carne. São muitas. E existem outras além dessas. Observe que Deus nos fez seres para vivermos em obediência a Ele e sermos felizes praticando o que é bom. O pecado
arrastou o homem para viver uma vida desregrada, uma vida impura, e assim a palavra de Deus nos diz que essas ações da carne acompanham aqueles que procedem de maneira errônea, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações e muitas outras coisas que procedem realmente da carne. Aqui observamos que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 21. Se nós cremos que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo e por Deus em seus escritos, devemos crer também que ele apontou o destino de quem vive na prática dessas atividades. É a perdição. O fato de tratar a respeito desse assunto mostra a gravidade e o perigo de se viver uma vida fora da presença de Deus. Na última parte da lição, nós temos aqui o fruto do Espírito, que é a consequência daqueles que obedecem a Deus e deixam o Espírito de Deus trabalhar em suas vidas. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O apóstolo apresenta uma lista daquilo que desagrada a Deus anteriormente, mas agora ele apresenta igualmente uma lista denominada de fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Ele começa com o amor, que é a base dos demais frutos, e assim vem gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. O gozo é uma alegria infinda, a paz é uma tranquilidade interna, a longanimidade é sinônimo de paciência, de tolerância, etc. E benignidade também é benevolência, uma forma de demonstrar um trato amável com todos. Assim nós observamos que fé, fidelidade, mansidão, temperança, fazem parte do fruto do Espírito. É impraticável uma pessoa alegar que vive no Espírito e trilhar caminhos que são contrários à direção dele. Os judaizantes tentaram ensinar os gálatas que eles dependiam da lei para serem salvos, mas Paulo deixou claro que aqueles que vivem para Deus precisam demonstrar o fruto do Espírito, porque precisam andar no Espírito. Paulo nos ensina que viver no Espírito é muito melhor. Viver andando na carne conduzirá à perdição, mas se vivermos no Espírito, do Espírito colheremos a vida eterna. Contra essas coisas não há lei. É o que Paulo descreve. Então, Deus em Cristo abençoe a todos. Nosso muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo abençoe a todos.